Como o espírito do vinho entrou no vinho, ainda falta algo. Mas o quê? Mas o quê? O que será? A pequena e velha ervateira estava muito agitada e andava inquieta em sua apertada oficina de ervas, logo ao lado de sua cabana, nas profundezas da floresta escura. O que será? Onde se conseguirá isso? Perguntas sobre perguntas e, no entanto, nenhuma solução estava à vista. A boa Canaberra já tinha tentado de tudo, mas não estava satisfeita. Algo lhe dizia que ainda faltava algo em seu novo remédio. Mas comecemos do princípio. Há um mês, ela teve a ideia de uma nova tintura. Ela deveria deixar as pessoas que se afadigavam com seu trabalho e sofriam com preocupações alegres e animadas, pelo menos por um certo tempo. Por isso, ela foi com um cesto de coleta aos lugares e clareiras mais bonitos e colheu as mais maravilhosas bagas e frutas. Estas tinham capturado a luz brilhante do sol. Disso simplesmente teria que surgir um bom humor se ela fizesse da maneira certa. O pensamento a fascinava e ela queria dar o seu melhor para que o maior número possível de pessoas se beneficiasse dessas gotas de ânimo. É claro que a velha Canaberra também tinha pensado um pouco em si mesma. A maior parte do tempo ela passava na cabana aqui na floresta profunda. Ela tinha apenas os cervos, porcos-espinhos, pássaros e outros animais como amigos. Estava constantemente em busca de cogumelos, raízes, flores e ervas. Apenas uma vez por mês havia o mercado na cidade distante. Um estimulante desses seria ideal para as horas solitárias. Com certeza, ela poderia ter construído uma cabana mais perto da borda da floresta. Naquela época, quando decidiu trabalhar como ervateira. Mas as melhores ervas e cogumelos crescem mesmo nas profundezas da mata escura. Ela teria que fazer o longo caminho de ida e volta para a cabana todos os dias. Por isso, ela já tinha decidido naquela época construir a acomodação logo na floresta. Um pequeno riacho ficava logo ali perto e o guarda-florestal-chefe tinha lhe fornecido a madeira. Como agradecimento, o guarda-florestal era então suprido de vez em quando com boas pomadas contra a coceira, tinturas contra dores nas costas ou chás contra mal-estar. Com os anos, surgiu uma amizade sincera. Agora ele estava velho e talvez passasse por lá apenas uma vez a cada poucos meses. Lá estava a boa mulher sentada diante de uma montanha das melhores bagas e frutas. Primeiro, ela beliscava para testar o que combinaria melhor. Esta cereja silvestre com esta groselha, isso é delicioso. Canaberra refletia consigo mesma. E esta ameixa e este morango, eles também combinam bem um com o outro. Logo ela tinha montado algumas misturas que representavam seu gosto pessoal. Ela achava que outras pessoas também achariam deliciosas. Bem, mas as frutas não duram para sempre. Elas apodrecem, estragam, fungos se instalam nelas. Naquela época, ainda não havia geladeiras ou freezers. Sim, lá no fundo da floresta, há tanto tempo, nem se pensava em energia elétrica. Poderia ter secado as frutas ou cristalizado, ou seja, cozinhado em açúcar. Não importava. O delicioso sabor fresco teria ido embora. "Mosto!" gritou Canaberra. Assim, eu poderia conservar o sabor. Em uma garrafa, a rolha em cima e pronto estava o mosto. Muito astuta essa Canaberra. No próximo dia de mercado, ela planejou não apenas vender ervas, pomadas, tinturas e chás. Ela também queria adquirir algumas garrafas vazias e rolhas em uma das outras barracas. No final da tarde, ela puxou seu pequeno carrinho de mão carregado de garrafas pelo caminho da floresta até sua cabana. Já tinha ficado escuro, mas Canaberra conhecia o caminho de cor e salteado. Ela não podia se perder. Quando ela tinha percorrido cerca de metade da distância até sua cabana, ouviu de algum lugar próximo um lamento lamurioso. "Oh, oh!" gritava algo ali, e "Ai, o que eu faço?" Depois, novamente, mais um suspiro e gemido. "Bem", pensou a velha Canaberra consigo mesma, "será que alguém se perdeu na mata escura?" De qualquer forma, ela não teria deixado ninguém sozinho na floresta. Ela seguiu o lamento e procurou pela figura que devia estar tão profundamente triste. Em uma pequena clareira um pouco fora do caminho escuro da floresta,
ela se aproximou cada vez mais do barulho. No chão, viu uma pequena lanterna acesa, mas de resto não conseguia descobrir ninguém. "Olá, bom amigo", chamou ela. "Posso te ajudar de alguma forma? Você está em apuros?" Canaberra esperou um pouco em silêncio e depois se repetiu. "Tem alguém aí? Não consigo ver nada além da luz da lanterna. Quem está aí tão triste?" "Ah, é terrível." A voz queixosa começou de novo. "Não pode ser tão terrível assim. Venha, mostre-se para mim. Talvez logo eu possa ajudar. Não se pode me ver, ninguém consegue. Na maioria das vezes, nem se consegue me ouvir. Mas a cada 40 anos eu posso gritar e me lamentar aqui. Ninguém me encontrou aqui a uma hora tão tardia, quanto mais me ouviu. Bem, essa é uma história muito estranha. Venha, eu vou me sentar perto da luz da sua lanterna e, se você quiser, você me conta o que lhe aconteceu." "Sério? Você tem tempo?" "Sim, eu tiro esse tempo. Também não estou mais longe da minha cabana aqui na floresta. Então..." Canaberra sentou-se em seu banquinho, que ela tirou do carrinho de mão com as garrafas. "Conte." E o ser invisível começou a contar. Já faz um bom tempo agora. Para ser sincero, ele não tinha ideia de quanto tempo fazia. Mas eu sei de fonte segura que fazia 438 anos. Naquela época ainda havia muitos espíritos como eu. Havia poltergeists, bons espíritos, espíritos assustadores. Ah, era um tempo maravilhoso, e nós fazíamos muita bagunça. Eu, no entanto, tinha exagerado. E no Conselho dos Velhos Espíritos decidiram que a partir de agora eu não teria mais nenhuma tarefa a cumprir. O pobre espírito tinha ficado desempregado. Essa era a sua punição por qualquer coisa que ele tivesse feito lá. No entanto, foi-me permitido lamentar de vez em quando aqui neste lugar. Naquela época, aqui ainda não era floresta, mas uma grande clareira. Se alguém me ouvisse e me atribuísse uma nova tarefa, eu seria libertado. E ninguém te ouviu até agora? Não, eu sempre estive aqui sozinho no meio da noite e lamentei minha dor. Não havia ninguém lá para me ouvir. Você é de fato o primeiro ser que encontro depois de todos esses anos. E agora eu devo te atribuir uma tarefa? Exatamente. Isso seria maravilhoso e eu estaria libertado. Então eu poderia estar entre os humanos novamente todos os dias, até toda a eternidade. Bem, querido espírito, não faço ideia. Sou uma simples ervateira. O que os espíritos fazem ou podem fazer, eu não tenho a menor ideia. Quanto tempo eu tenho até que me ocorra algo? E, como você se chama afinal? Boa mulher, tempo temos pouco, senão só voltarei aqui daqui a 40 anos. Quando for meia-noite, eu desapareço novamente. E meu nome é Ornive. Você, espírito com o nome Ornive, é um prazer conhecê-lo. Eu sou a ervateira Canaberra. Talvez você queira pegar sua lanterna, sentar-se no meu carrinho de mão e seguirmos caminho para a minha cabana. A noite caiu, mas ainda temos 4 horas até a meia-noite. Com certeza algo nos ocorrerá até lá. Bem, quanto a sentar, para nós espíritos isso é um problema. Mas vejo que você tem recipientes de vidro aí. Eu posso escolher um, entrar nele e assim acompanhá-la. Canaberra pegou a luz da lanterna e prendeu-a em seu carrinho de mão. Ornive desapareceu em uma garrafa que começou a brilhar levemente de forma leitosa. Eles seguiram para a cabana. Aqui é o meu lar, explicou Canaberra e logo acendeu algumas lamparinas de óleo para que se pudesse ver onde tudo estava. Deixe-me apenas tirar as garrafas do carrinho de mão e guardá-las na oficina de ervas. Prezada mulher, eu amo esses recipientes de vidro. Deixe-me carregar as garrafas para você. Apenas me mostre para onde e eu farei o pequeno serviço com alegria. E assim aconteceu. Canaberra abriu a porta da oficina de ervas. O espírito pegou garrafa por garrafa e as colocou ordenadamente em uma prateleira vazia. Depois sentaram-se em uma mesa aconchegante na sala e Canaberra fez um chá. Ornive ficou encantado com o bom cheiro do chá. Os espíritos naturalmente não podiam beber chá e sentar eles também não podiam. Mas Canaberra e Ornive se entenderam. Já no caminho para casa, eles tinham conversado. Ornive queria saber exatamente o que uma ervateira fazia.
E Canaberra naturalmente queria ajudar o bom espírito de alguma forma. Apenas como essa ajuda deveria ser, ela ainda não tinha ideia. Então este chá cheira realmente delicioso. Isso não é nada. Você deveria sentir o cheiro das minhas misturas de frutas. Elas são realmente extraordinárias no aroma. Eu gostaria de fazer isso. E assim aconteceu que Canaberra foi mais uma vez à câmara de ervas em hora tardia da noite e buscou algumas amostras de suas misturas de frutas. Aqui, estas são minhas misturas mais novas. Quero fazer mosto delas. Meu problema é simplesmente que as misturas, mesmo como mosto, não duram muito tempo. Mesmo que eu as coloque em garrafas. Depois de 10 dias, elas devem ser consumidas, se não estragam. Ornive pensou por um tempo. Acho que posso ajudar com esse problema. Bem, estou curiosa para ver como você vai fazer isso. Na verdade, é bem simples. Sou um espírito muito antigo. Quão antigo não sei exatamente, mas isso também não importa, porque afinal estamos sempre presentes. Não há um começo real e um fim real para nós, seres do ar. Se eu agora misturar uma pequena parte de mim com o seu mosto, este mosto também não será mais perecível. Para isso eu só tenho que entrar no recipiente de vidro uma vez. Então algo de mim fica grudado nas paredes da garrafa. É assim e eu não posso evitar. Também não importa, porque eu na verdade não diminuo por causa disso. Se você então encher o seu mosto e fechar o recipiente de vidro, a parte de mim se misturará rapidamente com o mosto e ele não estragará mais. A ervateira Canaberra ficou sem palavras, alegremente surpresa que houvesse tal solução para o seu problema. Bem, então você teria a sua tarefa. Você quer dizer? Sim, claro, você fica comigo e me ajuda assim a envasar meu mosto. Se essa tarefa lhe agradar, talvez essa seja a sua libertação, e você não precisaria esperar mais 40 anos. Esse é um pensamento maravilhoso. Eu tenho que ir embora uma vez e consultar o conselho dos espíritos para ver se eles concordam com a tarefa. Se sim, estarei de volta num piscar de olhos e mãos à obra. Com isso, a luz da lanterna do espírito Ornive flutuou para longe, e Canaberra ficou sozinha em sua cabana. Cada coisa que acontece. Canaberra preparou uma ceia e depois foi dormir. Ela tinha tido um dia longo e depois ainda a agitação com Ornive. Na manhã seguinte, quando Canaberra acordou, ela não sabia se tinha apenas sonhado toda essa história com o espírito na clareira. Mas quando ela entrou em sua câmara de ervas, lá estava a luz da lanterna de Ornive sobre a mesa. Uma das garrafas brilhava um pouco de forma leitosa. Ornive, chamou Canaberra. O espírito escapou da garrafa. Desejo um dia maravilhoso. Você vê diante de si o espírito mais feliz deste universo. O conselho dos espíritos me atribuiu a tarefa de ajudá-la na conservação do seu mosto e me libertou da minha punição. A partir desse dia, viu-se Canaberra rir de coração com mais frequência e manter conversas inteiras com alguém que ninguém podia ver. Na verdade, ninguém via, porque ela estava lá na floresta profunda sozinha. Mas Ornive estava agora com ela. Como é com os espíritos, ninguém podia vê-lo, mas ele estava lá, e isso era bom. Canaberra começou com a produção de mosto. O suco fresco ia para a garrafa que antes era brevemente visitada por Ornive. Depois vinha uma rolha em cima e Canaberra colava uma etiqueta indicando de qual mistura de frutas se tratava. Na última linha, ela ainda escreveu: com espírito Ornive. Por favor, não revele o meu nome. Ornive insistiu nisso. Sim, bem, então escreveremos o seu nome simplesmente de trás para frente. Ninguém saberá. Apenas nós dois. Essa é uma boa ideia. Então agora estava escrito, com vinho. Os dois tinham as primeiras 3 ou 4 caixas com mosto e vinho prontas. Quando o velho guarda-florestal-chefe veio visitar para ver como ia a querida e velha amiga Canaberra. Querido amigo, entre, sente-se à mesa. Em vez de um chá, quero te dar hoje um mosto maravilhoso para provar. E ambos beberam do maravilhoso mosto e logo ficaram de bom humor. Canaberra abriu mais uma garrafa e eles ficaram lá sentados, beberam, riram, ficaram bobos e contaram bobagens um ao outro. Na manhã seguinte, o guarda-florestal-chefe seguiu novamente suas rondas pela floresta
e Canaberra correu para a câmara de ervas para falar com Orniv. O mosto tem um efeito estranho. A gente fica todo animado, eu diria quase alto. Orniv riu. Sim, isso é uma pequena travessura da minha parte. Eu não posso evitar isso. Vamos deixar assim, sorriu a ervateira. Sua ideia de um remédio que deveria deixar as pessoas alegres e animadas pelo menos por um pouco de tempo tinha se cumprido. Ioniv cumpre sua tarefa como vinho até os nossos tempos atuais, sempre em frente. E assim chegamos ao fim do nosso conto de hoje.